Galera, vamos lá então. Agora fazendo a correção das últimas atividades aí da apostila de vocês, da tarefa, né? Em que a gente discutiu também o comportamento anômalo da água, tá? Então vamos fazer um geral aqui. A primeira que eu pedi para vocês foi a 28, né? E ela coloca para vocês 3 gráficos de volume em função de temperatura e 3 de densidade em função de temperatura, né? E pede qual seriam os 2 correspondentes para a água, né? Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe que a água tem um comportamento anômalo que vai de 0 a 4, né? Então, essa primeira parte que está ali, 2 a 4 e 4 a 6, a primeira parte não pode ser igual à segunda parte, né? Então, 2 para 4 e de 4 para 6, o comportamento é diferente. De 2 até 4, anômalo, né? De 4 a 6, comportamento normal, né? E a gente também viu que lá na nossa aula, que quando a gente está analisando o gráfico, né? Volume em função de temperatura para a água, ele fica uma parábolazinha, né? Mostrando que ora ela diminui, ora ela aumenta. E a densidade, mesma coisa, ora ela aumenta, ora ela diminui. Por quê? Vai ter um intervalo de comportamento anômalo. Então, os 2 primeiros gráficos a gente elimina de certeza, porque para ser uma retinha, o volume sempre aumentando, a densidade sempre diminuindo, só se ela não tivesse o comportamento anômalo de 2 até 6, tá? Então, já jogo fora. Ou os gráficos 2 ou os gráficos 3, tá? Por que vai ser o gráfico 2? Foi exatamente o que a gente discutiu, que a gente aprendeu, tá? A 4 graus Celsius, então a gente pega o nosso ponto, que é o ponto específico, né? A 4 graus Celsius, a água tem o menor volume possível e a maior densidade possível. Então, como que ficaria o gráfico de volume em função do tempo? A 4 graus Celsius, ela tendo aqui o menor volume possível. Então, ó, de 4 para 2 o volume aumenta, de 4 para 6 o volume aumenta, tá? E a densidade ao contrário. A 4 graus Celsius ela tem que ser a maior possível. Então, de 4 para 2 ela diminui, de 4 para 6 ela diminui. Então, o 3 a gente corta, porque no 3 está colocando a situação inversa, tá? Então, não esqueçam disso. 4 graus Celsius é onde a água vai ter o menor volume possível, automaticamente a maior densidade possível, né? Então, a gente ficaria com o gráfico V2 de volume e D2 de densidade, tá? Então, seria a letra D, joia? Agora, a 29. A 29 dá 2 gráficos aí para vocês de densidade em função de temperatura, tá? E fala para vocês que isso seriam 2 líquidos que vão ser colocados em uma garrafa fechada dentro de um congelador, tá? Após um longo período de tempo, pode-se dizer, gente, de cara, só de olhar esse gráfico de densidade e função de temperatura, eu preciso reconhecer que é água. Então, lembra que gente, uma parábolazinha, mostrando que a densidade A4 é a maior possível. Então, ó, de 4 para 0, diminui densidade, de 4 para mais, diminui densidade. Então, a 4 graus Celsius, ela tem a maior densidade, é a água. Esse outro líquido é um líquido que tem comportamento normal, tá vendo? Olha, a densidade está sempre diminuindo. Então, ó, sempre mostrando para vocês que a curvinha se mantém, sempre diminuindo. Então, é um líquido que tem comportamento normal. Então, o líquido que tem comportamento normal, se eu colocar ele no congelador, a temperatura vai diminuir. Então, olha lá, temperatura diminuindo, a densidade dele está aumentando. Temperatura diminui, densidade aumenta, volume diminui. Ele é um líquido normal, vou colocar no congelador, ele vai contrair, então ele não quebra a garrafa, ele vai ocupar menos espaço, tá? Agora aqui é a nossa água, né? Os exemplos que a gente deu do comportamento anômalo. Olha lá, de 4 para 0, quando eu colocar no congelador, ela vai passar por esse intervalo. Então, olha lá, a temperatura vai diminuir, a temperatura diminuindo, o que está acontecendo com a densidade?
também está diminuindo. Então, temperatura diminui, densidade diminui, volume aumenta, né? O que acontece? Se o volume aumenta e a garrafa está completamente cheia de água, ela vai quebrar, porque a água expande de 4 para 0. Joia? Então, seria a letra A, nossa alternativa, tá? A próxima também, que a gente analisou, é a 30. A 30 mostra também um gráfico, só que agora volume em função de temperatura, mostrando para vocês exatamente a 4 graus Celsius. E, na verdade, a gente tem 2 gráficos, né? Nas coordenadas volume e temperatura. Um da água, tá vendo a curvinha bonitinha? Olha lá, nossa parábolazinha. Água, né? Que é essa curvinha. E o que está retinho é a dilatação aí do recipiente, como que está aumentando. Então, tá vendo que o recipiente, olha, se a gente sair de 0 e for aumentando, o volume dele sempre vai aumentando, pouquinho, mas vai aumentando. A água não, ela diminui, depois ela aumenta. Ela diminui até 4, depois ela aumenta, tá? E outro detalhe que é importante vocês analisarem. Os 2 gráficos, eles estão se encontrando exatamente na temperatura de 4. O que quer dizer isso, gente? O ponto de encontro é quando eles vão ter o mesmo volume. Então, a 4 graus Celsius, a água e o recipiente têm exatamente o mesmo volume, que está aqui como ponto de encontro. Então, olha o que a gente já consegue analisar, que bacana. Se eu diminuir a temperatura da água dentro desse recipiente, eu sei que o volume dela aumenta. Então, tá vendo que a curva dela fica sempre acima do recipiente, né? Se fica sempre acima é porque abaixo de 4, né, de 4 até 0, ela vai ter um volume maior que o do recipiente. Só que acima de 4, o volume também vai ser maior que o recipiente. Então, a jogada é essa, gente. A 4 graus Celsius, os dois têm o mesmo volume. Abaixo de 4, quem está com volume maior? A água. Acima de 4, quem está com volume maior? A água. Então, tá vendo que em todos os intervalos, tirando 4, lógico, né? Todos os intervalos de temperatura, o gráfico da água está acima do recipiente, sinal que ela tem um volume maior que o recipiente. E a 4 graus Celsius eles estão encontrando, é onde tem o mesmo volume, né? E aí a gente consegue discutir exatamente o que o exercício fala, né? No primeiro ele fala, a 4 graus Celsius tem o mesmo volume? Sim, os gráficos estão se tocando, né? A água vai transbordar só para valores acima de 4? Não, ela transborda para cima de 4, mas ela também transborda para baixo de 4, por causa do comportamento anômalo, né? Então, a 2 é falsa. A 3 é verdadeira porque tanto se eu diminuir a temperatura abaixo de 4 ou aumentar acima de 4, a água vai expandir, vai extravasar, porque o volume dela vai ficar maior que o recipiente, né? Então, só não transborda a 4. Abaixo de 4, acima de 4, ela vai extravasar. Fechado, gente? E os últimos que eu coloquei, fazendo um geral, na verdade, foram os do Enem, né? O número 1 do Enem, gente, ele fala sobre estratificação aquática, que é um fenômeno de divisão de lagos, né, em camadas com diferentes temperaturas. Já vamos ter essa jogada, tá? Se a temperatura é diferente, a gente já viu que vamos ter o quê? Densidades diferentes. Olha o nosso gráfico densidade, né? Principalmente para a água aqui no caso. No verão, a água mais próxima à superfície é aquecida pelo sol, formando uma camada quente, e a camada inferior do lago se mantém mais fria, igual a gente colocou na nossa aula, né? No inverno, isso acontece ao contrário, a camada superior está mais fria e a mais baixa está mais quente, né? Isso causa troca de nutrientes. Então, gente, quando eu pensar que os nutrientes vão subir e descer, quem que está levando esses nutrientes aí? Né? Não tem ninguém movendo aquela água. Então, por que ela está movendo? Na verdade, por causa da mudança de temperatura devido à variação na densidade. Então, é a densidade que torna aquela camada mais fria ou aquela camada mais quente, né? Ser mais densa ou menos densa, descer ou subir, né? Nutrientes. Então, com certeza, é a relação da densidade, que seria a nossa letra E, né?
E a 2 conta toda uma história, né? Então ela volta lá no iniciozinho do nosso capítulo falando sobre lâminas bimetálicas. Então a gente aprendeu, lâmina bimetálica é a utilização do termostato, né? São 2 lâminas de materiais diferentes que vão sofrer uma dilatação diferente. Lembrando que uma vai dilatar mais que a outra, de forma a curvar aquela sua lâmina, né? E ou acionar ou cortar um circuito elétrico, de modo que seu aparelho ligue e desligue automático, né? Então ele pergunta qual que é a característica que a gente deve analisar dos metais, né? Qual seria o coeficiente, na verdade? Então, essa bem idiota, né, gente? Coeficiente de dilatação, é lógico. Eles precisam ter um alfa diferente, senão o termostato não funciona, a lâmina não curva, certo? O Enem 4 questão de dilatação volumétrica, né? Ele fala sobre a gasolina ser vendida por litro ou qualquer outra coisa, né, gente, que seja vendido por litro, porque se eu for pensar na gasolina, o que faz o meu carro funcionar é a massa de combustível que eu estou comprando, né? Então, se você aquece o combustível, ele aumenta de volume. Só que aumentar o volume, eu não vou ter mais massa, eu vou ter a mesma massa, né? Só que eu vou ter mais espaço vazio. Então, eu não estou querendo comprar espaço vazio para o meu carro funcionar. Meu carro não vai funcionar com volume maior, ele vai funcionar com uma massa maior, ele vai deslocar muito mais se ele tiver massa maior, mas não se ele tiver volume, porque volume eu fiquei com a mesma quantidade de moléculas, só que eu tenho mais espaço vazio, né? Então, o que vai fazer o seu carro andar é a quantidade de massa que você está colocando de combustível, né? E muitas coisas são vendidas em litros, né? E a gente tem essa relação de dilatação acontecer. E aí ele conta essa história. Lógico que isso é uma análise hipotética, né, gente? Porque os reservatórios são subterrâneos para evitar variação de temperatura, né? A gente tem fiscalização também para evitar aquecimento, né? Essas fraudes. Mas aqui é uma análise, uma hipótese. Se não fossem subterrâneos, né? Se a gente tivesse essas variações de temperatura, quando que eu teria maior vantagem? Então, gente, se eu fosse ter que colocar gasolina, né, para eu pagar menos e ter a maior quantidade de massa, né, o meu carro andar mais, eu teria que abastecê-lo no horário mais frio, porque no horário mais frio a gasolina vai estar fazendo o quê? Contraindo. Então, não vou estar comprando tanto espaço vazio, pelo contrário, eu vou estar comprando moléculas mais próximas. E como lá o valor é em litros, eu estaria comprando uma quantidade de massa com volume menor, pagando menos. Agora, se eu compro no horário mais quente, aí é o contrário. Eu vou estar comprando uma certa quantidade de massa, só que expandida, né? E como eu pago por litro, eu ia pagar mais para uma mesma quantidade de massa, né? Então, não seria interessante. O ideal seria comprar uma temperatura baixa, né? E o 3 fala para vocês, se fosse vendido em quilo, a gente não teria esse problema, com certeza, porque a massa não muda com a temperatura. O que muda seria o volume. Lembrando que é uma situação hipotética, tá, gente? E o último também falando sobre comportamento anômalo, né? Uma análise bem parecida do 1. Ele fala sobre os lagos, né? Em regiões muito frias, eles congelarem na sua superfície. Então, é o que a gente discutiu na nossa aula, gente. Quando congela a superfície, não vai congelar tudo abaixo, porque a água tem um comportamento anômalo. Então, lá embaixo, a temperatura está em 4 graus Celsius, né? E aí ele fala, esse fenômeno descrito ocorre devido, tá? A água líquida ser mais densa que o gelo. Muito cuidado, que às vezes vocês vão achar que é letra A. A água ela é sim mais densa que o gelo. O gelo é menos denso, ele flutua, tá? Mas não é isso que justifica o congelar na superfície, né? O que justifica, na verdade, é o comportamento anômalo da água. É a variação na densidade da água ali a 4 graus Celsius, né?
e não em relação ao gelo, né? Então, olha, a água sempre aumentar de volume é mentira. Densidade da água ser sempre a mesma, a gente já viu que é mentira. Densidade da água aumentar quando vai de -4 para 0. Então, gente, o comportamento anômalo não é de -4 para 0, né? É de 0 para 4. Então, de 0 para 4, temperatura aumenta, volume diminui, densidade aumenta. Então, nossa resposta certinha, mostrando exatamente o comportamento anômalo da água, é a letra E, né? De 0 para 4. 4 é onde ela vai ter o menor volume e a maior densidade. Por isso, lá no fundo, 4 graus Celsius não congelou abaixo. Beleza, gente? Ok? Se ficou alguma dúvida ainda, manda ver, envia para não ficar com essa dúvida agarrada aí. Tá joia? Valeu, gente. Até a próxima.